que será que o músico Bob McFerrin tem a nos ensinar sobre neurociência e o processo de aprendizado humano? Seja muito bem-vindo à sua Pitada de Engenharia, o canal que mistura e ensina você a pensar sobre artes, filosofia, música, história, sempre com aquela pitada, com aquele olhar de engenharia, buscando entender como a engenharia se permeia com as outras atividades de uma sociedade. Logo nós vamos fazer alguns vídeos aí sobre aspectos históricos da engenharia, que é uma série muito legal e eu tenho certeza que o objetivo desse canal vai ficar ainda mais claro. Muito obrigado você que tem apoiado a gente. Inscreva-se aqui no nosso canal se você tem gostado dos nossos vídeos. Clique aqui no sininho para receber as nossas atualizações por e-mail e seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu estou estreando uma configuração nova, deu um pouco de trabalho aqui para montar, porque eu vou passar algumas coisas aqui na televisão. Eu vou ver se isso fica legal, porque em alguns vídeos eu quero ter uma certa ajuda audiovisual. O vídeo de hoje é sobre o processo de aprendizado humano e eu quero mostrar o que a música pode nos ensinar sobre esse processo de aprendizado humano. O que eu vou mostrar aqui é um vídeo da participação de um músico, Bob McFerrin, em um congresso de neurociência que aconteceu em 2009. Eu vou usar o mínimo que eu puder para não infringir nenhuma cláusula de direito autoral. Vou tentar me restringir aos 45 segundos aí de eventos públicos, 1 minuto de eventos públicos, mas eu acho que vai dar para a gente entender muito bem o que eu quero mostrar nesse vídeo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, se você pôde observar, ele interagiu com a plateia e fez com que, a partir de 2 ensinamentos de 2 notas da escala, todo mundo na plateia pudesse antecipar o que ele queria ensinar, né? Ou seja, conseguiu antecipar um novo tom. Mas será que isso foi coincidência? Vamos ver agora no segundo exemplo que ele vai mostrar. Então, se você pôde perceber, nesse segundo exemplo, ele provocou um incentivo, um estímulo que não possuía uma resposta, porque ao abrir as pernas ele mostrou um estímulo que não caracterizava uma única nota. E você pode observar que a plateia responde corretamente a esse estímulo de erro e não induz nenhum tipo de resposta, né? Então vamos continuar para ver o último exemplo. Então, como vocês puderam ver, ele mostra um pouco do processo de criação de sinapses do pensamento humano. Quer dizer, como a partir de alguns estímulos, o ser humano é capaz de conceber novos conhecimentos, novas práticas. Mas será que isso é só uma questão de lógica? Será que isso só afeta ali a questão da escala musical? Ou a gente pode traçar algum paralelo com o aprendizado humano? Então, vamos ver como uma criança aprende, né? Então, se a gente pegar uma criança,
né? Eu peguei algumas imagens do Google aqui para ilustrar essa apresentação, são imagens ali do Google Imagens, né? Então, se a gente pegar uma criança e essa criança observa o pai fazendo um churrasco e o pai fala, eu gosto de churrasco, né? E imediatamente vamos pensar aqui que a mãe da criança, a irmã da criança aqui nessa minha imagem, estão fazendo um bolo, né? E elas dizem, olha, o bolo está pronto. E aí o que a criança é capaz de induzir? Ela é capaz de juntar o estímulo que ela ouviu anteriormente, quando ela consegue entender que o pai gosta de churrasco, e ela consegue entender que o bolo está pronto, ela consegue juntar os dois registros de informação e construir um enunciado que ela nunca ouviu. Quer dizer, a criança ela não é uma repetidora de enunciados, né? É isso que diferencia um pouco o processo de fala de um papagaio, por exemplo, que só é capaz de reproduzir aquilo que sente como estímulo, mas a criança é capaz de juntar dois estímulos e construir um enunciado novo, porque o número de conexões sinápticas no cérebro humano é muito superior ao número de conexões sinápticas de um papagaio. Então vamos entender um pouco esse processo sináptico. Esse processo sináptico vai ser a base de toda a teoria de aprendizado que eu vou estar aqui me baseando nesse vídeo, nesse canal, porque vai ser muito importante depois para a gente falar em inteligência artificial, quando a gente começar a explorar questões mais avançadas do ensino e também vai nos ajudar a entender questões de processos pedagógicos. Por que é tão difícil estabelecer o método pedagógico ideal? Eu vou mostrar para vocês que, na minha humilde opinião, não é possível estabelecer o método pedagógico ideal, porque cada criança, cada pessoa, cada adolescente, em cada fase de sua vida, vai ter registros sinápticos diferentes e vai responder de maneira diferente a registros sinápticos. Então, quando eu começar a discutir um pouco a questão do aprendizado, né, eu vou me valer muito dessa teoria sináptica para poder discutir esse assunto. E, paralelamente a isso, isso vai ser a base da inteligência artificial, que vai ser um dos tópicos que com certeza vão aparecer aí nos vídeos um pouco mais técnicos. Então, por exemplo, aqui, né, nessa imagem, a gente então tem uma criança passeando com a sua mãe, e essa criança vê um cachorro. E daí o que acontece? Ela tem isso aqui, ó. Isso aqui é um neurônio. O neurônio ele vai ter uma série de conexões de entrada que vão receber um certo nome, mas que não vem muito ao caso, porque eu não quero me ater aqui a questões biológicas, mas até porque não é exatamente isso que vai acontecer, mas eu estou criando aqui uma imagem ilustrativa, uma série de entradas de impulsos elétricos, né, nesse neurônio. E conforme cada um desses impulsos tem um trajeto para percorrer na célula do neurônio até chegar no núcleo do neurônio. E quanto mais comprido esse trajeto, mais esse sinal vai se perder, esse sinal elétrico, né? Então o que vai acontecer? Conforme você tem trajetos maiores e menores e resistências elétricas maiores e menores nesse trajeto, cada incentivo que está entrando nesse neurônio vai ser ponderado por um grau de importância neste neurônio. Quando você junta todos os incentivos com seus respectivos pesos, você faz uma média ponderada de cada incentivo com cada peso, você vai chegar com uma soma de carga elétrica aqui no núcleo do seu neurônio. E aí esse núcleo, com base nessa excitação total, vai fornecer uma ou mais respostas. O que são essas respostas? É um sinal elétrico nesses elementos aqui de saída do seu neurônio, né? Então você vai ter os elementos de entrada, que são os estímulos do ambiente.
você vai ter uma ponderação de importância que é a essência do processo de aprendizado. Em última instância, aprender significa decidir qual a importância de cada informação que você está recebendo e como processar essas informações para alcançar, então, uma saída elétrica. No tipo de neurônio mais simples que existe, é chamado de neurônio threshold de barreira, você então tem um limite elétrico. Ou esse impulso gera uma saída elétrica, ou esse impulso não é suficiente para promover uma descarga elétrica na saída. Então a saída desse neurônio torna-se uma saída binária. Mas você tem neurônios biológicos que têm várias saídas, e a saída de um neurônio passa então a se comunicar com outro neurônio, sendo uma entrada deste outro neurônio. E você tem modelos para representar isso que nós vamos estar discutindo aí mais para frente. Mas nesse momento eu quero que você entenda apenas esse processo de aprendizado, onde estímulos são ponderados pela importância de cada estímulo e fornece uma resposta binária. O que é uma resposta binária? Ou sim, tem elétrica na saída, ou não, não tem impulso elétrico na saída. Nesse caso aqui, o impulso é se a criança vai ou não reconhecer um cachorro, né? Então a criança identifica, a mãe fala, olha, isso é um uau-uau, filho. Então a criança identifica um animal de 4 patas como sendo um uau-uau. Então ela cria uma informação. 4 patas? Eu percebi um estímulo 4 patas, esse estímulo tem importância decisiva para definir se é um cachorro ou não. E daí ela responde se é um cachorro. Então ela gravou essa conexão. 4 patas estimula uma resposta sim, au au. Mas vamos ver. Logo em seguida, então a criança observa uma girafa. E aí ela pergunta para a mãe, au au? E a mãe fala, não filho, isso não é um au au. Quando ocorre um erro, o que ocorre? O que é um erro no processo de aprendizado? Simplesmente os pesos do neurônio estão com a importância errada. Ou seja, a informação 4 patas não é mais suficiente para fornecer a resposta correta do meu problema. Então, diante do erro, o processo sináptico corrige o peso de cada informação, né, e passa então a desenvolver uma nova rede neural, uma nova conexão neural. Então agora a criança vai dizer o seguinte, se tem 4 patas, tem uma boa chance de ser um uau-uau. Mas nem sempre, então esse peso não é 100%, esse peso é alguma coisa como 50%, porque ela viu um que era e um que não era. Então ela corrigiu esse peso de 100% para 50%. E agora ela criou uma nova informação. Aquele uau anterior não tinha pescoço comprido, essa girafa tem. Então, se você tem pescoço comprido, essa informação diz que não deve ser um uau-uau. Então agora ela passa a ter 2 estímulos com 2 pesos diferentes para obter a mesma resposta, se é ou não um uau-uau. E logo em seguida ela vê uma vaca. Uma vaca tem um pescoço pequeno, tem 4 patas, logo os 2 estímulos são atendidos e a criança pergunta para a mãe, au-au? E a mãe responde, não filho, isso é uma vaca, não é um au-au. Né? E aí o que acontece? A criança então tem de novo uma resposta errada. E perceba que esse erro é extremamente importante para o aprendizado dela, porque é só com essa informação de erro que ela vai poder então corrigir as importâncias e dizer, olha, nem tudo que tem pescoço pequeno é au-au. Então ela vai introduzir um peso ali de 33 ou 66%, né? Porque ela viu 2 que tinha pescoço pequeno e era um au-au. E na verdade ela viu um que tinha pescoço pequeno e era au-au, e um que não tinha, não era au-au, e um que tinha e não era. Então ela vai introduzir uma importância aí talvez de 33%
em um modelo matemático muito simplificado. Ela vai introduzir um novo registro, né? Se o tamanho é grande, o que é esse tamanho grande? Ela vai comparar com o primeiro cachorro que ela viu, né? Então aquele animal que tem um porte maior, talvez não seja um au-au nunca. Então ela vai introduzir um novo registro de entrada, que é o porte do animal. Então se o animal é grande, talvez não seja um au-au. Então ela passa agora a ter 3 registros de entrada, cada um com a sua devida importância. E aí logo em seguida ela vê uma tartaruga ou um cágado, né, que é mais comum em terra seca, né? Existe essa diferença entre os animais parecidos, né? E aí ela vê essa tartaruga ou cágado e fala o seguinte: au-au, por quê? Porque tem 4 patas, tem pescoço pequeno comparado com a girafa e é pequeno. E a mãe fala: não, filho, não é um au-au. E aí a criança, mais uma vez, com base neste erro, realimenta os processos cerebrais e introduz mais um registro de entrada, né? Mais uma informação de entrada. Na verdade, o que acontece não é que ela vai criando esses registros. Esses registros existem porque existe uma quantidade muito grande de entradas elétricas no neurônio. O que ela vai fazendo é ativando essas entradas com base na mudança das resistências elétricas dos trechos que fazem a conexão entre o impulso e o núcleo do neurônio. E nesse caso, ela diz o seguinte: bom, para ser au-au tem que ter pelo. Se não tiver pelo, não é um au-au. E aí então a criança volta a ver um cachorro, dessa vez um cachorro de uma raça muito diferente. Ela faz o cheque do registro neural dela. Então tem 4 patas, tem pescoço pequeno, tem pelo, tem porte pequeno, deve ser um au-au. E aí a mãe fala: é um au-au. Quando ela consegue obter um registro sináptico correto com a resposta do treinamento externo, então ela concebe que esses pesos parecem indicar uma alta probabilidade de sucesso. E aí, por fim, ela vê um gato. E aí ela, de novo, faz a análise dos impulsos cerebrais. 4 patas, pescoço pequeno, tem pelo, tem porte pequeno, logo é um au-au. E aí a mãe corrige mais uma vez: não, filho, não é um au-au, é um gatinho. E aí a criança, então, diante dessa correção, estabelece mais um registro neural. Para ser um au-au, não pode ter bigode. Se tem bigode, não é au-au. E esse, então, é o processo de aprendizado humano. Observa que esse processo de aprendizado humano, então, vai ter um elemento muito importante, que é o treinamento. O que é o treinamento? É a exposição ao indivíduo de relações corretas e erradas. É por essa razão que o professor realiza exercícios em sala de aula. Quando ele coloca uma equação, o aluno vai olhar aquela equação e vai buscar no registro neural dele as pistas para identificar qual técnica ele deve adotar para resolver aquela equação. Então ele vê lá, é uma equação quadrática. Então, se é uma equação quadrática, o neurônio dele, se já estiver bem treinado, vai indicar para ele que ele deve usar então a fórmula de Bhaskara para resolver esse exercício. E o que acontece se ele não usar a fórmula de Bhaskara para resolver esse exercício e usar alguma coisa totalmente espúria, né? O que vai acontecer é que o professor vai identificar que existe um erro e vai apontar para ele qual é a solução. E aí, nesse caso, ele vai realimentar o processo neural dele e vai então consolidar esse peso, reforçando a informação de que quando é uma equação de segundo grau, ele deve usar a fórmula
de Bhaskara. Então, no processo de aprendizado humano, o erro ele tem a mesma relevância e, na verdade, alguns autores dizem que tem mais relevância do que o acerto, porque o acerto não vai te permitir criar novos registros neurais. Então, o que é a universidade? Um dos próximos vídeos reflexivos que eu vou fazer vão ser sobre a história da universidade. E a gente vai ver que a universidade surge como um lugar de preparo para funcionários, para técnicos, para operários pegarem uma certa informação e repeti-la várias e várias vezes, que é a ideia de formar mão de obra para fábricas, né? Então, nesse conceito de formar mão de obra para fábricas, o processo de aprendizado era, na verdade, não fornecer ao aluno a capacidade de avaliar registros e intuir novos enunciados, novos pensamentos, mas era apenas executar repetidamente aquela rotina que o aluno deveria então memorizar. No cenário atual, é evidente que a universidade não tem essa função, né? Então, no cenário atual, a universidade deve permitir ao aluno realizar esse processo de desenvolvimento neural, promovendo e permitindo ao aluno antecipar e construir enunciados. Porque só um aluno capaz de construir enunciados vai poder, então, exercitar a atividade de engenharia, que é, por definição, não a resolução pela aplicação analítica de modelos repetidos, mas a criação é um ato de concepção de soluções buscando resolver demandas tecnológicas e problemas técnicos da nossa sociedade. Então isso vai ser a base de tudo aquilo que eu vou tratar um pouco mais para frente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você agora comece a entender como você e as pessoas à sua volta aprendem e comece a perceber que não existe como introduzir conhecimento como uma biblioteca que você coloca um livro novo, porque o que você precisa é expor ao aluno os padrões corretos e errados para que ele consiga conceber novos enunciados a partir das construções neurais que ele desenvolve. E você, aluno, eu espero que nunca mais vire para o seu professor e diga: professor, essa questão não caiu na prova, essa questão você não fez em sala de aula. É evidente que um bom professor vai sempre colocar uma questão, pelo menos na prova, para avaliar se o aluno é capaz de, a partir de 2 notas musicais, calcular a última nota da escala. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Volto a pedir, nós estamos aí chegando a 100 inscritos, uma marca muito importante. Dê a nossa força, distribua esse vídeo, compartilhe esse vídeo e a gente então se vê na próxima Pitada de Engenharia. Muito obrigado, pessoal!